Eu sou Lele Ancona e você está no Círculo Arte Educação. E o vídeo de hoje vai falar sobre mais uma habilidade proposta pela BNCC, dessa vez para o ensino da música. Vai falar sobre as materialidades da música. Essa habilidade diz o seguinte, que compete ao ensino da música explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo, palmas, voz, percussão corporal, na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. Então vamos entender o que significa tudo isso e como é que isso pode ser colocado em prática. Então, o primeiro aspecto que está falando é investigar os sons que o corpo pode produzir. E aí, esses sons, eles vão ser, obviamente, os sons da voz, e aí a gente tem todo um trabalho com a voz que é possível ser feito. Você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui e você vai ver algumas outras dicas de como trabalhar a voz, mas é possível trabalhar todos os aspectos da voz e a maneira de produzir os sons, os agudos, os graves, a diversidade no ritmo, enfim. Dá para ampliar muito o que as crianças e os adolescentes entendem como possibilidades sonoras da própria voz. E os sons com o corpo, os sons que eu produzo, por exemplo, quando eu estalo os dedos, quando eu bato palma, quando eu fricciono uma parte do corpo ou quando eu percurto, né? Então a gente pode pensar diferentes soluções e as diferentes partes do corpo, porque o som muda conforme a parte do corpo que eu tô tocando, que eu tô percutindo, que eu tô movimentando. Então toda essa exploração também unindo a voz e o corpo, né? A hora que eu ponho a mão na frente da boca, a hora que eu bato na boca, enfim, eu posso provocar estalos e vários sons que vão aí ser uma fonte sonora para ser explorada. Além dessa parte toda que eu vou trabalhar com o corpo, e vale lembrar que com a voz também dá para a gente explorar as imitações. Imitações de sons de animais, imitação de sons do cotidiano, imitação dos sons de objetos. E por falar em objetos, aí entra um campo enorme, né? A gente tem um monte de objetos que produzem sons. E vale a pena a gente explorar essa sonoridade, investigar, escutar, perceber como é a diferença do som na hora que eu movimento um objeto, na hora que eu bato em um objeto, na hora que eu chacoalho um objeto, e eles são muito diversos, né? Então, no cotidiano, a gente tem inúmeros objetos que podem produzir sons, e é super legal perceber isso, investigar isso e criar sons e criar músicas a partir daí, né? Para além daí, a gente tem também os sons dos instrumentos, né? E aí é a perder de vista, né? São muitos instrumentos que existem e claro que a gente não consegue levar todos os instrumentos que existem dentro de uma sala de aula, mas a gente consegue levar muitos, né? Desde instrumentos muito simples, como um apito, um triângulo, um instrumento simples, que eu estou dizendo no sentido de que ele é pequeno, é leve, é um instrumento que é mais fácil de ser transportado, né? Como instrumentos um pouco mais difíceis, como um violão, uma guitarra, uma sanfona, uma flauta, e claro, tem instrumentos que eu preciso ir até ele, né? Como um piano, uma harpa, enfim. Tem instrumentos que é mais difícil de serem locomovidos e que a locomoção implicaria muitas vezes num dano, mas tem os tambores, tem um mundo, né? Os instrumentos, e aí o ideal é que as crianças entrem em contato com a sonoridade do instrumento e não da gravação do instrumento.
Claro que é também uma possibilidade, mas é muito diferente, né? O som do instrumento ao vivo é diferente do som da gravação do instrumento, mas a gente sempre pode usar de todos esses recursos, né, nessa investigação, nessa pesquisa. E aí, essa habilidade também vai falar de que a gente precisa reconhecer os elementos constitutivos da música nessa diversidade sonora, né? Então a gente vai entender melhor, explorar a altura, a intensidade, o timbre, a melodia, o ritmo, enfim. A gente vai explorar todos esses elementos constitutivos com todos esses sons. Então, essa habilidade é importantíssima para a criança e para o adolescente ampliar o universo sonoro, para conhecer mais e para criar com toda essa diversidade. Você pode acompanhar a nossa playlist BNCC na sala de aula, que tem inúmeros vídeos já. São muitos vídeos que vão explicando esse documento e te dando dicas de como trabalhar com a BNCC, como explorar as artes partindo desse documento. Até o próximo vídeo.